Oi, gente, eu sou a Carol. E em comemoração ao Dia das Mães, estamos aqui com uma convidada especial, a Vânia, minha mames poderosa. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para bater um papo nesse podcast maravilhoso. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? E hoje vamos falar sobre histórias de vida, histórias de superação, porque a minha mãe, ela é meu maior exemplo como uma mulher empoderada que correu atrás do que queria e mudou a vida dela. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouco de como que foi esse caminho, a jornada que ela fez. E é isso. Tá preparada? Vamos começar, né? Eu tô até animada e quero conhecer essa pessoa também aí que você tá falando. Vamos ir lá. Vamos começar falando de como que era a sua vida na sua infância, assim, em termos. Não precisa contar toda a sua infância, mas no sentido de realidade, sabe? Como que era a sua realidade? Então, para começar, eu não lembro de muitas coisas da minha infância, não sei por quê, mas foi apagado da minha memória. Tenho poucas lembranças e nem tenho certeza se as lembranças que eu tenho são minhas mesmo ou são histórias que eu ouvi. Lembro de poucas coisas, mas as coisas que eu me lembro foi uma época muito difícil, porque meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos. Ele foi embora com a vizinha e vendeu a casa que a gente morava e deixou minha mãe comigo, que tinha 9 anos, minha irmã de 5 e uma bebê de 8 meses. E sem casa para morar. E a gente foi morar com a minha avó, né? Com meus tios. Meu pai, na época, bebia e aquela coisa, né? O clássico das famílias brasileiras, né? Onde o álcool, infelizmente, né? Que é uma droga socialmente aceitável, mas que destrói famílias. Então, meu pai bebia muito, saía e voltava para casa de madrugada, essas coisas todas, né? Eu me lembro também que eu apanhava muito do meu pai, eu acho que provavelmente porque eu deveria ser terrível, né? Essa parte eu não lembro, mas algum motivo provavelmente tinha para eu apanhar, né? Eu lembro que um episódio de fato que eu lembro, assim, é que eu era muito geniosa, eu já tinha minha opinião muito forte, formada, e eu lembro que uma vez a minha mãe fez sopa na janta e eu não queria comer. E meu pai falou, tá bom, então você não vai comer nada. Eu falei, então tá bom, não vou comer. E não comi, assim. E meu pai ficou tão bravo porque ele achou que eu ia comer. As horas foram passando, né? E eu não comia e ele queria que eu comesse. E foi um auê. E só sei que nesse dia, eu acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. Ele colocou eu para dormir na lavanderia. Para me colocar de castigo, porque ele não tinha mais o que fazer, né? Para eu comer. Mas eu não comi e dormi na lavanderia. E aí eu lembro que a minha mãe foi me levar uma coberta depois que meu pai dormiu, assim. Então, assim, realmente as lembranças que eu tenho não foram muito boas, né? Essas lembranças só que eu tenho. E, e aí depois meu pai foi embora com a vizinha, né? Que pra gente foi ótimo, né? E eu me lembro até hoje do dia. Vocês ficaram felizes, assim, de não ter ele mais por perto por conta desse. Por ele atormentar vocês, de fato, é isso? Na verdade, assim, na época, eu não me lembro de fato qual era o sentimento. Assim, se eu falar que eu me lembro, eu não me lembro. Eu me lembro exatamente da vez que eu ouvi, porque eu tava na porta da quadra da escola, esperando a hora da aula de educação física, e aí ele passou e ele estava indo embora. Foi a última vez que eu vi ele, assim, mas eu não me lembro de fato de eu ter ficado feliz. Mas Mas olhando hoje, você acha que foi ótimo isso ter acontecido? eu acho que foi muito bom, porque eu não sei se minha mãe, ela teria separado dele se ele não tivesse ido embora, entendeu? Porque ele era muito dominador, a minha mãe não saía de casa nem para ir no mercado, então aquela coisa, né? Tipo, não sei se ela iria ter força suficiente para se separar dele. Então, eu vejo que foi bom. Uma das coisas que eu me lembro também é que, quando ele foi embora, eu estava na quinta série. Eu tinha 9 anos, mas eu estava na quinta série.
Não, na quarta série. E meu pai tinha dito que seria o último ano que eu ia estudar, porque mulher não precisava Não estudar. acredito. É. Eu já sabia disso. Então ele achava que mulher não precisava estudar, e eu já sabia que eu não ia estudar a quinta série. Que ia ser só até a quarta. Então, eu lembro disso claramente, e eu me Meu lembro. Deus. E eu me lembro que por esse motivo eu tinha ficado feliz de ele ter ido embora. Porque você queria continuar estudando. E eu queria continuar estudando, porque eu sempre gostei muito de estudar, né? E uma das coisas também que eu me lembro claramente, vocês podem até dar risada, mas eu me lembro, eu não sei se foi no dia que descobriram que ele estava saindo com a vizinha, alguma coisa do tipo, porque essa vizinha, inclusive, meu pai ficou com ela até ele morrer, né? E ela era mulher de um amigo dele do trabalho. Ele trabalhava com o marido dela. Uhum. E eu acho que foi quando eles descobriram, a minha avó, que é mãe da minha mãe, me pegou e a gente foi lá na casa dessa mulher. Acho que minha avó foi brigar com ela, alguma coisa assim. E eu fui junto. A minha avó entrou na casa da mulher e entrou direto assim na sala. E quando a gente chegou na sala, o marido da mulher estava dormindo no sofá. E meu pai estava dormindo com a mulher na cama, na mesma casa. Isso eu lembro também. Eu era pequena, mas eu lembro Meu disso. Deus, que baixaria. Pois é. E essa mulher era amiga da minha mãe também. E então o marido sabia. Sabia. Gente. E a mulher foi embora com... Ela tinha 2 filhos. E ela foi embora com meu pai. E eles moravam aqui, né, em São Paulo. E eles foram embora... Quando eles foram embora, meu pai vendeu a casa. Na verdade, assim, ele pegou... A pessoa que comprou a casa do meu pai tinha um açougue e uma casa. O açougue, assim, não era o prédio dele, ele alugava, né? Então era só o ponto, eu acho, né, que ele vendeu. A pessoa que comprou, ele pagou metade, não sei se era metade ou mais, tá, do valor. Eu acho que era mais. Por quê? Porque pegou todo o valor e meu pai foi embora com esse dinheiro com a mulher. E a pessoa que comprou ia pagar umas parcelas, parcelou o restante. E desse dinheiro que a minha mãe pegou, ela só conseguiu comprar. Claro, ela tinha que sustentar a gente, né? Ela não trabalhava, nunca tinha trabalhado e tal. E aí ela começou a trabalhar e o dinheiro, a única coisa que a minha mãe comprou desse dinheiro, da metade dela, que diz que é a metade, que eu não tenho certeza se foi de fato a metade, a única coisa que ele comprou, que ela comprou foi uma máquina de lavar roupa. Nada mais ela conseguiu comprar com o dinheiro. Nossa. E a gente foi morar com minha avó, que morava com meus tios que eram solteiros, né? E aí continua essa realidade difícil, sempre Super com difícil. dinheiro com super contado. Super difícil, porque aí ficou pior, né? Porque a minha mãe foi trabalhar e eu tinha minha irmãzinha que era pequena, né? Que é a Vivi, ela tinha 8 meses, a Vanessa tinha 5 anos e eu tinha 9. A Vanessa ficou doente quando meu pai foi embora, porque ela era muito apegada a ele, ela tinha 5 na época. Chegou a ficar internada. Nossa. Ficou internada não sei quanto tempo, mas ela ficou e ficou bem doente. A Viviane nem lembra de nada, né? Porque ela era uma bebê. E a minha família, assim, todo mundo trabalhava, meus tios trabalhavam, mas trabalhavam, assim, empregos básicos, né? Eu me lembro que a minha tia, que é super bem sucedida hoje, ela trabalhava no mercado de caixa, sabe? Uhum. E a minha mãe foi trabalhar de faxineira. A minha avó não era aposentada, porque ela nunca aposentou, então pagava um aluguel, então era uma vida muito difícil. E quando a minha mãe foi morar lá, a minha tia, ela já era separada do marido dela e tinha 2 filhos também que moravam lá. Então era uma casa cheia de gente, né? Lotada de Casa gente. pequena, provavelmente. Pequenas, geralmente, assim, que eu me lembre, sei lá, tinha 2 quartos, sabe assim, geralmente as casas, né, que a gente conseguia alugar. E aí eu me lembro que o meu padrinho, ele me arrumou um emprego com 9 anos, eu comecei a trabalhar na feira com ele, porque ele e os filhos dele tinham uma barraca de frutas e eles levavam eu para trabalhar, para poder ganhar um dinheirinho para poder ajudar. E na época era permitido isso, tipo, ou era algo fora da lei? Não, ninguém pensava em lei, né? Pensava que eu acordava 1h da manhã. Acordar, tinha que trabalhar pra sobreviver, basicamente. Eu acordava 1h da manhã para ir para feira. Aí eu ia com ele e aí a gente voltava mais ou menos
da tarde. Meu E eu lembro que eu Deus. estudava 1 ou 2 da Trabalhava tarde. 12 horas? É. E aí eu ia pra escola à tarde. Eu entrava na escola 3 horas, eu lembro. Acho que E ia era. dormir que horas? Aí eu dormia umas 7, 8 pra Pra acordar 1 da acordar. manhã. É. Aí eu trabalhei E com você ele. lembra o que você pensava, sentia nessa época? Achava legal, porque eu ganhava Sério? dinheiro, claro, porque imagina, eu tinha 9 anos. Primeiro, assim, que eu ia com ele, mas eu ficava dormindo no caminhão até eles montarem a barraca. Eu acordava. Geralmente eu ia lá na barraca quando começava o dia nascer, entendeu? Já era tipo umas 5 da manhã. E aí eu ia lá arrumar as frutas, ajudar a vender essas coisas, mas eu não pegava peso, essas coisas, nada. E ganhava dinheiro, eu lembro até hoje. Não sei quanto era, mas era alguma coisa tipo 2.000 que eu ganhei a primeira vez, sabe? 2.000 reais? Não, na época eu não lembro o que era. Eu acho que era cruzeiros, cruzados novos, não lembro. Isso deve ter sido, ó, se eu tinha 9 anos, isso foi em 87. Não, 87 85. não. 85, é. 1985. Então eu não me lembro qual era a moeda. Mas eu lembro que eu ganhei, aí eu dei metade pra minha mãe e fiquei com um pouco. Eu só pensava em comprar doce e papel de carta. Papel de carta? O que é isso? Você não sabe? Como assim, pessoal? Fala aí nos comentários. Ela não sabe o que é uma pasta de papel de O carta. que é? Eu não sei mesmo. A gente tinha uma pasta e a gente fazia coleção de papel de carta, que eram os papéis decorados para você escrever cartas. E sério, escrevia carta? Não, Ou só era só colecionava? coleção. Era que eu gostava, era isso. Aí eu ia naquele. Não sei se você conhece ali na Avenida Flora, o Bazar Arapongas. Eu até mostrei pro seu. Nossa, tem desde essa época. Eu até falei pro seu pai essa semana. A gente passou lá em frente desde quando eu era pequena. O mesmo bazar existe no mesmo lugar, igualzinho. Caraca. Pois é. Já pensou? Aí eu trabalhei com com meu padrinho até 12 anos. Porque quando eu fiz 12 anos, o meu próprio padrinho me arrumou um emprego perto da casa dele, na padaria perto da casa dele, que é a padaria ali da City. E aí, nesse emprego, eu já entrei registrada com 12 anos para trabalhar na padaria. Aí eu trabalhei lá, na padaria, bastante tempo. Então, dos 9 aos 12, você trabalhou na feira. Na feira, E depois dos 12 começou na padaria. na E padaria. o que você fazia na padaria? Tudo. Lavava o banheiro, lavava a padaria, limpava. Eu entrava às 5 horas da manhã. Trabalhava das 5 a 1 e eu estudava na escola do lado da padaria. Como eu morava meio longe, eu pegava ônibus, Aham. entendeu? Eu morava na Olaria do Gente, Nino. já pegava ônibus Eu da morava, cidade. morava na socorro. Olaria do Nino e trabalhava no Novo Osasco. Eu tinha que pegar o ônibus, que eu entrava às 5 da manhã. E para eu voltar para a escola não dava tempo. Aí o pessoal da padaria, eu acho que ele era amigo do meu padrinho, o homem. O homem tinha um quartinho lá e ele colocou uma cama lá, um colchão, e eu ficava descansando e estudando até da hora de ir pra escola, entendeu? Aí eu ia pra escola. Mas sua escola não era tarde? A minha escola era tarde. Então. Eu trabalhava das 5 a 1. Aí da 1 às 3 eu ficava lá descansando, almoçava e tal, e depois eu ia pra escola já, que era ali no Ribeiro, do lado. Hoje a escola começa às 3 horas da tarde? Eu acho que era 3 ou era 2. Eu acho que era 2, né? Deve ser menos tempo de diferença. Só sei que eu saía às 7 horas, 6:30 da escola, ia pra casa, dormia pra no outro dia. Meu Deus, já era uma rotina super cansativa. Acredita? E nada passava na sua cabeça, tipo, de coisas, pensamentos ruins. Nada, achava o máximo. Top. Ganhava dinheiro, pra mim tava top, entendeu? Achava legal. Então, na sua cabeça, você tinha que ajudar dentro de casa, então. Era normal, porque todos ajudavam, né? De fato, entendeu? Então, era aquela coisa tudo muito regrado, né? Como morava muita gente, todo mundo tinha que ajudar para poder pagar o aluguel, para poder comprar comida, esse tipo de coisa, né? Mas sempre foi muito difícil, porque a gente ganhava pouco, né? Então, não tinha. Juntava um pouquinho de cada um e é isso. Na verdade a gente vivia, e é engraçado que a gente não pensava assim, a gente é pobre. Não? Não tinha esse tipo de pensamento, não. Vou dar um exemplo que eu penso. Hoje em dia eu vejo mulheres.
eu tô de carro indo trabalhar, tal. Eu vejo mulheres, por exemplo, andando com os filhos na chuva, levando a criança na escola. Aham. Aí você vê que a mulher tá trocada para ir pro trabalho, com a bolsa dela, com uma bolsa do bebê, com o bebê, com guarda-chuva, que vai pegar o ônibus para ir trabalhar. Eu fico assim, meu Deus, coitada dessa mulher, sabe assim? Mas você olha pra cara da pessoa, a pessoa tá de boas. E eu já fiz isso com você, anos. E pra mim eu não pensava assim, nossa, que horror, eu vou ter que andar, e vou pegar o ônibus e tá chovendo. Não pensava, eu só ia, entendeu? Eu não sei se é porque eu era jovem, tinha disposição, não sei. Mas eu na época não pensava, por que que eu não tenho um carro? Eu não pensava isso, não sei por quê. Mas não pensava, entendeu? Pra mim, eu queria ter um carro, mas eu não ficava assim, nossa, sou uma coitada, não tenho carro, e ficava reclamando, entendeu? Só vivia. Só vivia, ia vivendo, normal, entendeu? E no seu coração, desde quando você começou a trabalhar, você tinha algum objetivo? Tipo, quero melhorar de vida? Ou não tinha essas perspectivas assim? Sempre quis melhorar de vida, mas era uma coisa que não era assim do tipo, vou comprar uma casa. Era uma coisa muito distante, entendeu? A ponto de você nem pensar nisso. Tipo, você desejava, óbvio, mas não era um plano, assim, eu vou ganhar tanto pra guardar Não. tanto. Tipo, não, isso era pra sobreviver, pra viver ali em comunidade. Não tinha grandes coisas, assim, grandes planos, entendeu? Era meio que vivendo. Era coisas menores que a gente queria ter na época, entendeu? Tipo, sei lá, comprar um tênis da Nike, era coisas assim. Por isso que às vezes eu entendo muito as pessoas, infelizmente, né, que a gente vê as pessoas que trabalham, ganham salário mínimo ou 2 salários, as mães que querem dar para os filhos, tipo, não tem aquelas que a gente vê, a pessoa trabalha de diarista, né, que a gente sabe que é um trabalho que é pesado, porque elas vão cada dia numa casa Sim. diferente, né, trabalham muitas horas para ganhar aquele dinheiro, e às vezes ela tem que trabalhar 3, 4 dias inteiros para comprar um tênis para o filho, e ela quer fazer aquilo, talvez porque ela quis, quando ela era mais jovem, ela não teve, entendeu? Então meio que eu entendo, não concordo, óbvio, mas eu entendo. Aí eu trabalhei lá na padaria, acho que uns 2 anos também, depois eu saí de lá, trabalhei num açougue de caixa, trabalhava sábado, domingo, direto, também. Já trabalhei no mercado, que era no mesmo mercado que a minha tia era caixa, eu trabalhava na parte de pesar os cereais. Hoje em dia até tem, porque hoje em dia nos mercados vem... Pesar cereais. Hoje em dia não tem na parte dos mercados aquela parte que tipo, eu vou comprar, sei lá, aveia, não tem aquele lugar que sei, vai lá pesar, sei. fica uma pessoa pesando. Antigamente tinha no mercado, mas as pessoas compravam arroz, feijão, açúcar, fubá, farinha... E aí ficava uma pessoa lá pesando, entendeu? Eu fazia isso. Mas eu lembro também que eu era muito... Eu tinha uma vontade de fazer algo diferente. Tanto que uma vez, eu não lembro da onde eu peguei isso, quem me indicou, mas eu já vendi muitas coisas, né? E uma das coisas que eu vendi, eu já fiz venda de porta em porta. Eu lembro que a senhora comentou comigo. Já fiz venda. Era um produto como se fosse algo revolucionário. Era um produto que era concentrado, que você limpava a casa inteira, fazendo diluições diferentes. Produto milagroso. Alguma assim, coisa da do época. tipo. E eu chamei meu primo, que é mais novo que eu. Sei lá, eu devia ter, sei lá, uns... Se eu casei com 17... Eu devia ter uns 15, 14. Foi antes. Foi antes. E eu saía nas ruas vendendo. Nas casas, ficava andadinho o dia inteiro andando, batendo nas portas e vendendo as coisas. Imagina. Eu não imagino eu fazendo isso hoje, entendeu? Mas com certeza você adorava. Nossa, achava muito legal. Levava lanche pra comer no meio do caminho. Pedia água pras pessoas nas casas, entendeu? E eu já tentei de fazer muitas coisas, assim, de vender coisas, roupa, cosméticos, né? Eu lembro que eu já trabalhei de faxineira. Já. Eu lembro que eu fui, sei lá, poucas vezes, sei lá, umas 3 vezes. Mas aí eu lembro que uma vez eu fui numa casa, gente, muito suja. Tinha até rato. Ai, que horror! Sério. Aí eu nunca mais fui. Acho que você Eu lembro desistiu disso. daí.
Mas assim, sempre trabalhava. Era uma coisa assim que, sabe, só fazia. Aí eu lembro que eu comecei a namorar com seu pai, eu tinha 15 anos. Eu comecei a fazer um curso. Ai, foi aí que começou, de fato, a mudança na minha vida. Eu sempre gostei de estudar. E assim, como eu não tinha nenhuma referência de pessoa que estudou e ganhou dinheiro, ninguém na minha família tinha, né, feito nada de diferente que eu olhasse e falasse, nossa, eu quero fazer isso, vou seguir nesse caminho. Mas eu lembro que teve uma oportunidade, eu acho que sabe, naquela época da escola, que ia as escolas lá vender curso, oferecer bolsa, essas coisas. E aí foi uma escola de informática. Naquela época estava começando ainda, né, eu devia estar na 8ª série, na 7ª, na 8ª série, eu acho. Começando essa questão de informática, e eu fui fazer um curso de informática. Eu lembro até que eu estudava de domingo, porque eu trabalhava de sábado, e a escola tinha aula de domingo, e o seu pai ia até me levar. E eu fui aprender MS-DOS. Imagina, nem existe mais, que é né? isso? É um programa. Uma linguagem. É tipo uma linguagem, assim? E na época tinha Excel, mas assim, versão, né? Sei lá, de quando que era. Porque isso aí devia ser que ano? Como eu já namorava com seu pai, deve ter sido 90 ou 91, 92, por aí. Tá. E aí, de fato, foi quando eu comecei a... Como seu pai trabalhava no Bradesco, ele sempre comentava que lá tinha cursos, né? Aí eu comecei nessa mesma escola, fiz curso de datilografia, fiz o curso de informática e teve um curso lá tipo de administração, como se fosse assim, de administração, entendeu? Como atender, como escrever memorando, umas coisinhas desse tipo, de escritório. E aí eu fui procurar um emprego já para trabalhar, tipo, com computador, né? Porque eu já sabia. E aí o primeiro emprego que eu consegui nessa área foi na Cacique Promotora de Vendas, que era um crediário, aquelas financeiras que faziam crediários, né? Sim. E eu trabalhava numa loja, em lojas. Então eu era funcionária da Cacique. Essa Cacique tinha um banco também que chamava Banco Cacique. E a gente ficava alocados em lojas, né? E nessa loja, a primeira loja que eu fui trabalhar foi loja de móveis, na Antônia Gu. Aí eu trabalhava lá, fazendo crediário. Então as pessoas iam comprar móveis, não conseguiam pagar, né? Não tinha cartão de crédito naquela época. Eu acho até que tinha, mas não era uma coisa que qualquer pessoa tinha, né? Não era popular. Não era popular, então tinha o carnê. E aí, então, a gente fazia a ficha da pessoa, tarará. E foi incrível, né, quando eu fui trabalhar nesse emprego, porque a minha mãe teve que abrir uma conta pra mim, porque eu era menor. Nossa, Eu não podia nem verdade. abrir, ela que teve que abrir a conta, entendeu? Pra eu receber o salário na época. Aí já foi assim, uau. Nossa, aí sim foi realmente, de fato, algo Que mudou. que mudou. Assim. Porque eu imagino, né, que hoje deve ter sido assim, você ganhava um salário mínimo, você passou a ganhar 2, entendeu? Além disso, eu tinha ticket, nessa época já existia o ticket, que era de papel, e tinha vale transporte. Então isso aí era, porque naquela época a gente até vendia o vale transporte, né? Tinha isso também, antigamente. E foi aquela coisa tipo, uou. E foi aí que eu comecei a conviver com pessoas de fato, que eu comecei a me espelhar. Que eram pessoas que, né, estudavam, ou que tinham uma condição financeira melhor, né? Que nem, por exemplo, lá na Casa Cis, nessa época que eu trabalhava lá, era muito difícil a nossa vida. Eu lembro, porque eu levava marmita. Apesar de ter o ticket, eu dava o ticket pra minha mãe comprar comida. Porque a gente ainda morava lá, né, com todo mundo, com a minha família. E a minha mãe, nessa época, trabalhava numa empresa, tipo metalúrgica. E ela, pra eu levar mistura, ela tinha bandejão lá no trabalho dela, que ela pegava comida, ela tinha direito a 2 misturas. Aí ela não comia mistura, aí ela levava as 2 misturas para casa. Uma era pra gente jantar, ela dividia para nós comer, eu e minhas irmãs, e a outra para eu colocar na minha marmita. Isso eu lembro também claramente. Nossa. Muitos anos ela fez isso.
E aí, não sei se vocês sabem disso, mas antigamente, quem levava marmita, tinha tipo imagina uma forma de bolo bem grande, onde esquenta a marmita, cheia de água. As pessoas põem a marmita lá, né? As pessoas roubavam a mistura da gente. E às vezes, teve uma vez até que eu lembro que eu chorei lá no trabalho, falando, gente, a minha mãe que me deu, ela deixou de comer para me dar a mistura e alguém roubou. Olha que absurdo, né? Meu Deus. Pois é. E aí eu trabalhei lá. E aí eu fui muito bem nesse trabalho, tanto que eu fui convidada para sair das lojas e ir trabalhar no escritório do Banco Cacique. Foi aí, de fato, né, no escritório do Banco Cacique, que eu comecei a trabalhar com pessoas que foram modelos para mim, né? Que eram pessoas que tinham estudado, que tinham feito faculdade e que eu lembro que foi lá também que eu pela primeira vez ouvi falar sobre investimento. Tinha a minha chefe, o nome dela era Benedita, a gente chamava ela de Benê. Eu lembro do gerente do banco dela ligando para ela e falando que caiu uma aplicação dela, tinha vencido, né, e que ela tinha que reinvestir, se ela ia reinvestir. E isso foi mais ou menos no ano de 92, de 92, porque eu acho que eu trabalhei lá de 92 a 94. Inclusive foi lá que trabalhava quando você nasceu. E durante esse tempo que eu trabalhava no Banco Cacique, eu comecei terminei o meu colegial, casei também e comecei a fazer cursinho. Eu fiz cursinho naquela época, porque nessa época aí era muito difícil entrar na faculdade. Não é igual hoje em dia, que a pessoa faz uma prova online e faz a matrícula, né? Tinha vestibular e tudo mais. E aí eu queria ser, eu lembro que eu queria ser fonoaudióloga. Você acredita? Sério? Eu lembro que na época que eu fazia cursinho, eu queria ser fonoaudióloga. Por quê? Não sei, de fato, por quê. Mas eu queria ser fonoaudióloga. Aí eu fiz cursinho, tudo, mas aí eu não prestei a faculdade, porque aí eu tive você e as coisas ficaram difíceis, né, financeiramente, porque eu já era casada, tudo mais. E pelo histórico, eu não lembro de fato o motivo pelo qual eu não prestei faculdade. Ou eu prestei e não passei, mas eu lembro que eu fiz cursinho durante um ano e não entrei na faculdade diretamente. Eu sei disso por quê? Porque na linha do tempo, quando você nasceu, foi em 93. E eu só entrei na faculdade em 2000. Então demorou, né? Eu não entrei já logo direto. Mas aí eu trabalhei lá no Banco Cacique. Depois de lá foi Celton Hotéis. É uma rede de hotéis que já tem muitos hotéis no Nordeste. Aqui em São Paulo não sei se tem. Trabalhava na área de assistente contábil. E eu fazia escrituração de livros contábeis. Então eu fazia inventário. Então tudo que eles compravam nos hotéis tinha que escrever. Então, por exemplo, 5 prato, não sei que modelo, custou quanto, entendeu? Eu trabalhava disso. Eu escrevia tanto que eu lembro que ficava uma caixa de caneta Bic assim na minha mesa e eu gastava canetas e canetas. Era tudo escrito, gente. entendeu? Eu lembro, eu trabalhei lá. E aí depois desse trabalho foi que eu arrumei lá no Macro. Foi muito legal. Eu lembro desse do Macro, que foi uma coisa assim, tipo, muito melhor. Imagina, eu ganhava, sei lá, 2 salários mínimos, e aí eu passei a ganhar 4, sabe assim? Foi tipo o dobro. E aí, como eu tinha trabalhado no Celto Hotéis como assistente de contábil, lá no Macro eu fui trabalhar também na área contábil. E só que lá já tinha computadores, entendeu? Então eu já fazia coisas no computador, já não era mais escrevendo. E lá no Macro eu trabalhei quase 10 anos, fiquei lá bastante tempo. E no Macro eu conheci muita gente, assim, que estudou, que falava outras línguas, porque o Macro é uma empresa multinacional, né? E eu trabalhava na matriz do Brasil, que era ali no Butantã. Tinha loja, mas tinha parte que a gente chamava HO, que era Head Office, né? Que era a matriz. E aí lá eu conheci muita gente. E foi lá que começou essa coisa do tipo de
meu, existe um outro mundo que não é esse só que a gente vê aqui de Brasil, de Osasco, de São Paulo, entendeu? E eu lembro que tinha uma das minhas amigas que ela era recepcionista. Ela foi fazer um intercâmbio na Inglaterra, na época que a gente trabalhava lá junto. Aquilo pra mim foi uma coisa assim, sabe? Muito incrível, Sim. né? E eu lembro também que tinha uma advogada lá e ela sempre viajava, sabe assim? Ela era muito elegante. Eu nunca me esqueço de uma vez que era tipo fim de ano, assim. Ia ter, tipo, a gente ia parar no escritório, assim, sabe? Quando emenda Natal e Ano Novo. E as pessoas conversando e tal. E ela falou assim, ai, eu tô indo viajar hoje, porque a minha família tá lá viajar, eu vou lá encontrar com eles, mas na semana que vem eu já tô aí de volta e tal. E alguém perguntou pra onde ela ia. E ela ia pra Bariloche passar o Natal com a família dela. E eu achei aquilo, sabe, assim, incrível. Pra mim foi uma... Sabe uma coisa, tipo, parecia que tava assim, alguém falando, vou pra Lua. Sei. Era a mesma coisa pra mim, assim, sabe? Uma coisa assim, tipo, muito diferente. Uhum. Depois que eu casei, né, o Ronaldo tinha um carro e tal, aí eu fiquei já com vontade de querer aprender a dirigir. Uhum. E eu praticamente aprendi a dirigir sozinha. Eu dirigi anos sem carta, né, também. Aí eu lembro que seu pai, uma vez, eu pedi pra ele me ensinar a dirigir. E porque, assim, pra mim, dirigir era como você ter liberdade, né? Você pode ir Sim. onde você quiser, fazer o que você quiser. Então, começou a ser uma coisa que eu queria fazer. Comecei a ver essa possibilidade. Como ele tinha carro, eu falei, eu também quero. E aí, seu pai não tinha um pingo de paciência pra me ensinar, sabe? Assim, basicamente, ele me ensinou onde era o breque, onde era o acelerador, como mudar a marcha. Se vira. Porque ele não tinha paciência, porque eu fazia as coisas erradas, óbvio, eu não sabia, né? E ele ficava, acho, com medo, né? Então ele ficava assustado, ele deixava eu mais assustada ainda, sabe aquela coisa? E a senhora é pouco escandalosa. E eu era pior, né? Imagine antes. E aí só sei que eu peguei e falei pra ele, quer saber de uma coisa? Vou querer. Aí eu sempre pedia pra ele me ensinar, tal, mas como só tinha um carro, eu não pegava o carro dele. Mas aí no meio de tudo isso, né? Aí teve a fase do. Eu fiquei grávida, né? Aí da Amandinha, e aí infelizmente ela teve hidrocefalia, né? A gente descobriu durante a gravidez. A gente não comentou com ninguém na época, acho que era mais ou menos uns 4 meses, né? A gente decidiu não falar pra ninguém e a médica falou, né, que ela tinha poucas chances de sobreviver, que a hidrocefalia era algo que poderia colocar minha vida em risco, porque a cabeça dela ia crescer muito, né, meus órgãos seriam pressionados, eu poderia estar correndo risco de vida. Eu tinha uma opção de ter interrompido a gravidez se eu quisesse, porque ela tinha poucas chances de sobreviver, porque ela não ia ter pouco desenvolvimento cerebral, né? Mas aí eu e seu pai decidimos ir com a gravidez até o fim, ninguém sabia. Mas aí, com 8 meses, a gente fez a cesariana, porque realmente eu não estava mais conseguindo respirar direito, porque ela estava comprimindo, né, os meus órgãos. A gente chegou a fazer um procedimento com 6 meses para tirar água da cabeça dela, ainda dentro da barriga, e colocar uma válvula, né, para ver se ajudava, né, na contenção da água. Mas aí ela nasceu e